É muito importante que, para termos uma boa liderança dentro das organizações, nós conheçamos quais são os estilos de liderança, né? Onde estilo de liderança, quando a gente fala-se dentro de um ambiente de negócios, é preciso ter em mente que a gente vai ter vários tipos de liderança, vamos ter vários tipos de líderes. Isso porque a forma como conversamos com os liderados, a relação que é estabelecida no ambiente de trabalho e os nossos comportamentos vão interferir diretamente no desempenho dessas equipes. Por esse motivo, é importante entender qual que é o estilo de liderança, né, que as pessoas possuem e como que ela pode beneficiar ou prejudicar a empresa. Deste modo, a gente consegue ficar mais preparado para responder os desafios do dia a dia, pensar de forma mais estratégica e ainda tirar o máximo proveito das características do líder. Então, eu preciso conhecer esse estilo de liderança. Quando sou eu que estou trabalhando a minha construção de liderança, eu preciso entender qual que é o estilo que mais se assemelha ao meu, né, dentro aí dos estilos de liderança que a gente possui hoje em dia, estudados e mapeados. Se eu sou um gerente, se eu estou verificando ali os meus líderes, eu preciso também entender quais são os estilos de liderança que eles possuem, né, para que eu possa estar direcionando eles para o máximo desempenho. Então, o primeiro estilo de liderança é o líder autocrático. Esse é o clássico chefe, né? Ele é quem toma as decisões, todas as decisões, e a equipe apenas vai seguir o comando dele. Pessoas que trabalham nesse modo de liderança tendem a concentrar muito poder e a ignorar, em parte ou totalmente, as opiniões dos outros colaboradores. Então, o método de gestão apresenta algumas vantagens, como sendo que ele traz agilidade para a tomada de decisão, então ele não espera os outros interferirem, ele vai lá e decide. O controle de processos, ele fica um controle mais dentro da mão do gestor, então por muitas das vezes vai ser melhor esse controle. A equipe ela fica mais especializada e foca nas tarefas, né? Então ela vai conseguir ter essa especialização muito maior e esse foco dentro das tarefas. E os colaboradores costumam produzir mais quando o líder está por perto. Então, o líder está ali do lado, ele vai produzir mais. Agora, como desvantagem, que também nesse tipo de liderança apresenta, é que na ausência do gestor, os colaboradores vão produzir menos. Eles podem vir a produzir menos porque não tem alguém ali, né, dando suporte para eles. O líder também ele passa a ser visto como um ditador, e não como um líder. Ele é uma pessoa que, de fato, vai ditar as regras, vai ditar o que deve ser feito e como deve ser feito. Os colaboradores não vão contribuir com ideias, porque afinal de contas, toda vez que eles dão sugestões, eles são cortados dessas sugestões, e o gestor tende a ficar sobrecarregado em função da centralização de poder. Então, como ele tem muito poder, como tudo fica nele, todas as decisões, ele acaba por ser sobrecarregado, ficar sobrecarregado ali dentro da organização e na execução de tarefas. Depois nós temos o líder democrático. Os líderes democráticos, eles são fãs da participação da equipe. Eles gostam de receber sugestões dos liderados e estimulam-os para que assim o façam. Além disso, gestores com tal perfil são muito preocupados com a satisfação e o bem-estar do time. As vantagens desse tipo de liderança são: primeiro, vai existir uma interação entre líder e equipe muito boa, então o líder, de fato, ele vai estar muito junto com a equipe. A colaboração do time é valorizada, então o líder ele valoriza que o time se colabore, que o time interage entre si. Todos se sentem mais responsáveis pelo projeto, então há uma divisão das tarefas e todos os projetos todo mundo pode participar, então as pessoas estão mais responsáveis ali dentro. A equipe se compromete mais com os trabalhos, visto que como elas conseguem ser mais responsáveis pelos projetos, elas estão ali, elas vão se comprometer muito mais com os resultados desses trabalhos, elas vão se comprometer muito mais com o projeto de fato. Entretanto, a gente também tem algumas desvantagens quando se fala da liderança democrática, que é a tomada de decisão, ela pode ser lenta, já que dentro dessa tomada, no processo de decisão, várias pessoas vão estar participando, vão dando opinião e tudo mais, o que pode transformar aí essa tomada de decisão bem lenta. A equipe precisa ser madura e mais experiente para que tal gestão funcione. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: quando eu estou no líder democrático, se a minha equipe ela já está madura o suficiente, ela é muito experiente, vai funcionar. Se são pessoas mais verdes, mais, né, joviais, que não têm tanta experiência dentro da organização, talvez não funcione a liderança democrática. Algumas tarefas e processos podem ficar sem controle por falta de alguém que assuma a direção do projeto. Então, na liderança democrática, eu tento que todo mundo ter participação, todo mundo ter voz, e acaba que, por muitas das vezes, não tem alguém que vai assumir a direção do projeto de fato, e aí ele pode ficar sem controle. Nós também temos a liderança liberal, né? O líder liberal, ele segue um tipo de liderança mais voltado para a delegação de tarefas. Ele entende que a equipe já é madura e não depende tanto de orientações. Então, confia na capacidade de autogestão de cada membro.
Esse modelo ele vai ter algumas vantagens, como sendo, principal, os membros da equipe são livres para tomar as decisões, o que vai acelerar as entregas, então as entregas dos resultados, as entregas dos trabalhos vão ser bem mais rápidas. O líder confia em seus liderados e isso os motiva, então, como tem essa confiança, eles estão motivados a trabalhar melhor. A burocracia reduz e o poder é descentralizado, então todo mundo toma a sua própria decisão, todo mundo se autogere. E é possível trabalhar o intraempreendedorismo, que é aquele empreendedorismo dentro da organização, onde a pessoa investe na própria empresa para que ela cresça e ele cresça junto. Por outro lado, a gente vai ter desvantagem desse tipo de liderança, né? Como é o caso de uma baixa produtividade, graças à falta de instrução e controle da qualidade. Como as pessoas elas se autogerem, elas vão decidir como vão ser feitas as entregas, eu não vou ter um controle de qualidade tão prático ali, talvez eu não vou estar instruindo da maneira como deveria. Há também a desorientação dos colaboradores, pois eles podem se sentir perdidos sem saber o que vai ser feito, sem saber o que fazer ali dentro da organização. Há também a questão do individualismo, visto que as pessoas de equipe tendem a isso e perdem respeito pelo líder. Já que o líder não apoia, já que o líder não está ali ajudando a tomar decisão, as pessoas vão tomar decisões por si próprias, o que pode vir a prejudicar aí todo o trabalho também. Depois nós temos o líder coach, né? Esse é um tipo de liderança concentrado em desenvolver o potencial da equipe. O líder coach identifica competências, talentos e habilidades, além de instigar os funcionários a se aperfeiçoarem no ambiente corporativo. As grandes vantagens dentro do líder coach é que a performance dos colaboradores é de fato o foco do líder, ele está focando na performance dos colaboradores. Os membros de equipe também vão ter mais compromisso com os propósitos da empresa, com as execuções da empresa. O processo de feedback ele vai acontecer mais constantemente, ou seja, as pessoas vão ter mais ali dentro a liberdade de dar feedbacks e de receber feedbacks. Tanto o líder quanto liderados, eles se aprimoram diariamente, então diariamente eles estão evoluindo, consumindo conteúdo e tudo mais. Entre as desvantagens do modelo de liderança, a gente tem que ele não é efetivo quando as pessoas não estão dispostas a progredirem ou a mudarem os seus comportamentos, né? Então, se a pessoa não quer crescer, se a pessoa não está comprometida, não vai adiantar aí, né, esse tipo de liderança. Às vezes é necessário comprometer as entregas de curto prazo para investir no crescimento do colaborador. Então, muitas das vezes eu foco mais no look ahead, por assim dizer, mais do que o colaborador pode vir a se tornar, do que realmente eu preciso que ele execute agora. E os líderes precisam dedicar mais momentos à evolução da equipe, o que pode tomar tempo para decisões mais estratégicas. Então, em vez do líder estar pensando estrategicamente no que é melhor para a empresa, no como crescer, no como produzir, ele está pensando ali na questão da evolução da equipe, o que vai levar um tempo da pensamento estratégico e pode comprometer a estratégia da empresa. Depois nós temos o líder técnico, onde a liderança técnica apresenta uma forte influência no desempenho da empresa, devido ao autoconhecimento, o autoconhecimento e a capacidade analítica. É um líder que vai ser respeitado pela equipe, pois trabalha de modo específico, conhecendo exatamente o que cada colaborador faz e tem potencial de fazer pela empresa. Dentro das vantagens do regime de liderança do líder técnico, está que o líder ele tem um autoconhecimento técnico e serve de referência para a equipe. Então as pessoas vão olhar ele como referência para resolver problemas, para inspirar, né? Como ele é um exemplo do time, ele inspira como exemplo e passa confiança aos colaboradores, que sabem que pode contar com ele para resolver problemas. Contudo, também vai ter pontos negativos nesse método de gestão, que vai ser a acomodação até a intimidação de alguns profissionais que consideram que somente o líder cabe a capacidade técnica. Então, eles vão se sentir sempre acuados. Puxa, só ele pode saber, só ele que sabe, né? Há a possibilidade de o líder ser autoritário ou exigir que o trabalho seja conduzido somente de uma maneira. Afinal, ele sabe, ele tem um conhecimento técnico daquilo e ele quer que isso seja executado da maneira que ele quer. Como ele é focado apenas em suas competências mais técnicas, ele também pode deixar a desejar no quesito empatia e em outras habilidades relacionadas ao comportamento das pessoas. Afinal, ele está focando tecnicamente, ele está focando somente no quesito técnico, e isso pode ser um ponto negativo aí, na hora que vai faltar empatia, vai faltar de fato aí outras habilidades de comportamento que ele precisa ter para atuar muito bem dentro dos projetos, beleza? Então, eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo, para o vídeo não ficar, essa aula é de ter alguns estilos de liderança para a gente conversar ainda. Eu vou pausar aqui, eu te vejo na próxima aula para a gente finalizar esse conteúdo sobre os estilos de liderança. Então, eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos.